Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Registros. O senhor conselheiro presidente, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, encontra-se em compromisso institucional. Conselheiro Dado Xerém justificou a sua ausência na tarde de hoje por um motivo extremamente relevante de trabalho. O conselheiro Sica substitui o conselheiro Wilson Rogério Vandal por conta de gozo de férias. Esses são os registros com relação à presença desta tarde de hoje. Temos vários registros para efetuar e passo ao primeiro, que trata de um evento extremamente interessante, de integração, onde este tribunal teve uma participação destacada, que é nas Olimpíadas, e com o que eu me permito cumprimentar o conselheiro Wilson Rogério Vandal, que acompanhou a delegação e o evento das Olimpíadas que reúnem os tribunais de contas do nosso país, realizada na semana que passou em Natal, Rio Grande do Norte, e faço especial destaque para os medalhistas: Alexandre Taizin Bezi, Damiane da Fonseca, o Alexandre, que conquistou no atletismo a medalha de prata e também a medalha de bronze, e a Damiana, logicamente em duas modalidades, e a Damiane da Fonseca, que também conquistou prata na corrida masculino, e também bronze, e a Fernanda Newes Faustino, também com conquista de prata e ouro em big tênis, Flávia Letícia Baesso Martins, também com duas medalhas de prata, João Batista Tancredo, também com medalha de bronze, Juliana Fritzin, bronze e prata, Juvencio Rodrigues Lopes, bronze, Nelson Costa Júnior, bronze. E ainda a Simone Cunha de Farias, medalha de prata e também medalha de ouro no big tênis. A todos. Aí temos mais aqui. Temos ainda a Tatiana Medeiros da Silva, com medalha de ouro no vôlei de praia feminino livre. A todos, então, os nossos cumprimentos pela participação, pela integração com os demais atletas dos tribunais de contas de nosso país. Segundo registro, é um convite para a inauguração da sala de convivência dos servidores aposentados. Então, vamos inaugurar a sala de convivência dos servidores aposentados nesta terça-feira, 30 de agosto, às 16 horas. O objetivo desta iniciativa é oferecer um ambiente para servir de referência, de apoio e de convivência para os servidores aposentados desse tribunal, que tanto contribuíram e que ainda mantêm vínculos com a nossa instituição. Esse era um pleito da Associação dos Servidores Aposentados do nosso Estado, e ASTEC, e a quem me dirijo na pessoa de sua presidente, a nossa servidora, sempre atuante e destacada, Nair Passing, e aproveito a oportunidade para convidar a todos para prestigiarem esse ato. A sala está localizada no pisotério do anexo A, logo em frente ao Jardim de Anitta. Então, estão todos convidados. Mais um convite, o item 3 da nossa pauta de manifestações, de registros, é o convite para o segundo Fórum de Licitações e Contratos Administrativos.
O evento do segundo Fórum de Licitações e Contratos Administrativos acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro. Este fórum está em sua segunda edição, é organizado pelo nosso tribunal através do Instituto de Contas, com a coordenação científica do Dr. Noel Antônio Baratieri. O formato do evento será totalmente virtual, com transmissão por meio do canal do Tribunal de Contas de nosso Estado, no YouTube, especialmente com a finalidade de alcançar um público maior, buscando assim atender o que preceitua a nova Lei de Licitações, que em seu artigo 173 dispõe que os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, incluídos cursos presenciais e à distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas. O evento, que conta com palestrantes de renome nacional, com vasto conhecimento dos temas realizados, a licitações e contratos, conforme consta no material de divulgação disponibilizado no nosso site. Cabe destaque ainda para a participação no evento de auditores fiscais de controle externo, da nossa Diretoria de Licitações e Contrato, a diretora Caroline de Souza e os servidores Azor Elachar e Sandro Luiz Nunes. O evento será encerrado com a conferência do professor Antônio Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União, sobre aspectos controversos da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133/2021. Registro o empenho e a dedicação do conselheiro Luiz Roberto Herbst, que atua de uma forma incansável frente ao Instituto de Contas. Item 4, mais um convite, agora este para a posse dos novos servidores. É com grande satisfação que esta presidência convida a todos para prestigiarem na próxima sexta-feira, dia 2 de setembro, às 15 horas, a posse de 63 servidores aprovados no concurso público, realizado no início deste ano, voltado ao preenchimento de 40 vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de auditor fiscal de controle externo deste tribunal. Esses 63 aprovados são de diversas áreas, quais sejam 6 de administração e administração pública, 11 de ciências contábeis, 10 de ciências da computação, 4 de ciências econômicas, 27 de direito e 5 de engenharia civil. A posse dos novos servidores deste tribunal representa o êxito de um processo que foi prejudicado pela pandemia, mas que significa a superação de dificuldades e o esforço conjunto de muitas pessoas deste tribunal. Com o sempre especial destaque para o trabalho realizado pela comissão coordenada pelo conselheiro José Ney Ascari e formada pelas servidoras Juliana Franciscone Cardoso, Ana Paula Machado da Costa, Giane Vanessa Fiorini e Sabrina Madaloso Pivato. Cabe destacar aqui também a parceria conjunta com o conselheiro José Ney Ascari, de todos os conselheiros e, em especial, do conselheiro presidente desta casa, Adircélio de Moraes. Cabe também destaque a atuação da Diretoria Geral de Administração, DGAD, e de suas diretorias que estão trabalhando para possibilitar a operacionalização dos trâmites relacionados à admissão dos aprovados. E faço o agradecimento pelo empenho na pessoa da diretora-geral, Thaís Schmidt-Serpa. O Instituto de Contas também tem sido essencial nesse processo, agora organizando o treinamento dos empossados, que será realizado já no mês de setembro. Portanto, o registro e o agradecimento ao conselheiro Luiz Roberto Hermes. A todos os envolvidos nesse processo, o nosso muito obrigado, com a certeza de que a chegada
desses novos servidores significa um importante e positivo ganho para o nosso tribunal, sendo um esforço para a nossa força de trabalho, oxigenando o nosso quadro e possibilitando que a nossa atuação seja mais abrangente, em resposta às competências que nos conferem os comandos constitucionais e legais e que corresponde aos anseios e à necessidade da sociedade, no tocante ao controle e à cooperação deste tribunal para uma cada vez melhor contribuir para a governança pública em Santa Catarina. Assim, reitero o convite para a solenidade de posse no auditório Bordeaux deste tribunal, que ao final contará com a apresentação da banda Descontrole Interno e um coffee break para a confraternização de todos. Feitos os registros, a palavra encontra-se aberta para todos os integrantes do nosso pleno e, logicamente, a procuradora doutora Cibele Farias. Presidente. Pois não, o conselheiro Luiz Roberto Herbst está com a palavra. Boa tarde a todos. Só em relação ao comunicado de Vossa Excelência sobre os méritos do ICOM, eu transfiro todos os méritos para a nossa diretora, a servidora Sabrina. Obrigado, presidente. Perfeito. Feito o registro, estão transferidos todas as homenagens aqui recebidas pelo conselheiro, devidas, diga-se de passagem, pelo conselheiro Roberto, que menciona a sua diretora, servidora Sabrina, e, logicamente, todos aqueles da área do ICOM que deram a sua contribuição para que pudéssemos realizar este avanço e esses eventos. Indago se mais alguém gostaria de se manifestar. A conselheira, conselheiro, eu estou com dificuldade de ver, conselheira Sabrina solicitou e a procuradora Cibele, agora eu não tenho condição de ver a qual o fez primeiro, mas eu concedo a palavra à procuradora Cibele e, enquanto isso, eu consulto a conselheira Sabrina. Com a palavra, a procuradora Cibele. Obrigada, presidente. Sobre seus registros, eu gostaria de, em nome do Ministério Público de Contas, aqui também parabenizar tanto o Instituto de Contas, na pessoa do conselheiro Herbst, e também parabenizar o conselheiro José Meia pela condução dos trabalhos do concurso público. Aqui no Ministério Público de Contas, nós também estamos com um processo seletivo em andamento, conselheiro Ney, e nós bem sabemos a dificuldade que é conduzir um certame, né, que requer tanta responsabilidade, especialmente depois que nós passamos esse período de pandemia, né, que nós sabemos que dificultou os trabalhos, a agenda, né, de todos os concursos, e agora nós tivemos uma grande demanda aí uma grande procura, né, pelos concursos, tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público de Contas. E então, assim, meus parabéns, eu sei do trabalho, né, colossal que é conduzir esse processo. Nós estaremos, o Ministério Público de Contas estará presente na posse dos novos servidores, mas desde já eu já deixo aqui meus parabéns a todos os que foram aprovados e os que estão tomando posse agora nesse momento também. Feita a manifestação, houve um equívoco de registro aqui por parte da presidência. Então, a conselheira Sabrina não solicitou a palavra. Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, passaremos, então, à pauta da tarde de hoje. Nós temos, senhor conselheiro... o conselheiro Fontes está solicitando a palavra. Com a palavra, conselheiro Fontes. É indispensável a sua manifestação, conselheiro. Mas, infelizmente, a mãozinha não levantou. Agora eu vou abaixá-la aqui. Presidente, apenas eu queria fazer dois registros. O primeiro, totalmente cumprimentando as ações do conselheiro Beto Herbst, do conselheiro Vandal, que sempre participou e hoje é uma figura indispensável
nos eventos de confraternização esportivos dos nossos tribunais de contas do Brasil, mas apenas para registrar que esse evento, no caso de Santa Catarina, não sei dos outros tribunais, os servidores vão por suas expensas fazer essas viagens. Santa Catarina sempre dando exemplo. E que trouxeram de lá um menor número de medalhas de prata, bronze e ouro, né? Isso é muito importante para essa integração entre os nossos tribunais de contas. E deixando claro que isso, naturalmente, foi tudo pago pelo bolso do servidor. O servidor foi até esse evento através ele realmente são pessoas que se dedicam ao atletismo, a uma série de esportes, atividades esportivas, temos até medalhista de ouro, né? Isso é muito importante para o nosso tribunal e para os tribunais de contas do Brasil. E depois eu quero também cumprimentar o conselheiro Zenei Ascari, ele que coordenou o concurso, o nosso presidente Adicélio de Moraes, que abriu o edital e o conselheiro Zenei conduziu o concurso. Eu fiquei muito assim surpreso, né, com a nota dos nossos novos servidores adquirida no concurso, as notas obtidas no concurso, notas de 9 para cima, né? Então, vamos dizer que é um curso extremamente disputado e a curadora da Sibeli pode esperar também no Ministério Público, deve ser a mesma coisa. É que hoje o nosso jovem está, vamos dizer, estudando muito para concursos, né? E esses nossos concursos no Brasil inteiro, né? Tem jovens do Brasil inteiro, eu não tenho ideia, mas o Conselho de Enem pode nos colocar quantos de fora de Santa Catarina vêm aqui para o nosso Tribunal de Contas com notas assim extremamente elevadas, que o concurso extremamente fiscalizado, isso que é importante, um concurso sério, é um concurso que não deixa nenhuma dúvida quanto por parte daqueles que participaram, que disputaram do concurso sem qualquer favoritismo, e sim adquiriram, chegaram a essas novas funções pelo seu próprio mérito, pelo seu esforço, pelo seu estudo, pela sua dedicação. Isso é muito importante. É isso aí, presidente. São os registros que eu ia te fazer, cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimentando a nossa Procuradora-Geral também por ter aberto concurso no Ministério Público. Enfim, os tempos são outros, né? A sociedade, eu como ouvidor desse tribunal, né? E que recebo todos os reclames, eu não recebi nenhuma reclamação de forma direta ou indireta, no sentido de que tenha havido qualquer tipo de favorecimento no nosso concurso. Como também até agora não recebi nenhuma manifestação por parte de qualquer repreensão, também nos editais do concurso do Ministério Público de Contas. Então, isso é muito importante para nós, Tribunal de Contas de Santa Catarina. Muito obrigado. O conselheiro Zenei já levantou a mãozinha, naturalmente vai fazer aí algumas colocações complementares. Muito obrigado, um abraço. Conselheiro Fontes, nós agradecemos e incorporamos vossa manifestação e concedemos a palavra ao conselheiro Josenei Ascari. Obrigado, senhor presidente. Eu serei... O senhor está sem som, presidente? Eu estou... Não sei se... Nós estamos lhe ouvindo, presidente, mas está bem baixo o volume. Então, nós vamos pedir ajuda aqui para que possamos deixar a situação melhor. Melhorou agora? Então, está bem. Com a palavra, conselheiro Josenei. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria apenas de rapidamente agradecer as manifestações relativamente feitas por conta do concurso público, mas a exemplo que fez o conselheiro Luiz Roberto Repsch, eu também gostaria de transferir o crédito para a comissão.
é que eu cito a Juliana, que é a chefe de gabinete da presidência, que trabalhou intensamente na condução dos trabalhos, juntamente com a Ana Paula, da DAP, com a Sabrina do ICOM e com a Giane, que é diretora de gestão de pessoas. Foi um longo certame, começou ainda, as tratativas começaram antes do período da pandemia, então, por conta também da paralisação dos trabalhos decorrentes da pandemia, o concurso reuniu toda uma complexidade, mas nós estamos chegando ao final dele com sucesso e com a posse, que é uma fase importante desse certame, a fase derradeira com a posse dos candidatos na próxima sexta-feira. Então, faço esse registro por uma questão de justiça a todos aqueles servidores que integram a comissão e que foram determinantes para a condução de todos os trabalhos, sem deixar, evidentemente, de registrar a importância da presidência, toda a sua equipe, que também acompanhou muito de perto. Foram vários os problemas que surgiram, mas esse esforço foi de muitas mãos. As dificuldades, os obstáculos foram superados e finalmente chegamos à fase final, derradeira, desse concurso, com a festiva posse na próxima sexta-feira. Esses novos servidores serão bem-vindos, se juntarão aos valorosos servidores que nós já temos na casa, e essa oxigenação será importante para o bom andamento dos trabalhos. Obrigado. Obrigado, agradecemos a manifestação do conselheiro José Ney e incorporamos a nossa, em especial com as referências pelo conselheiro registrada aqui em sua manifestação. Bem, com isso, passamos a nossa pauta da tarde de hoje e temos de início, conselheiro José Ney Ascari, 2 processos relativos à Prefeitura Municipal de Imbituba. Há uma solicitação para inversão dos processos. Indago se há concordância do conselheiro José Ney Ascari, aí poderemos analisar de início o processo 528569 e, posteriormente, então, o que está aqui na preferência, que é o 528488. A solicitação é por parte dos procuradores. Então, indago se o senhor está de acordo. O senhor está com a palavra para manifestação e para relatar. Senhor presidente, o pedido de fato que eu tenho aqui para sustentação oral, realizado na semana passada, foi formulado pelo senhor José Roberto Martins, ex-prefeito de Imbituba, nos autos do recurso final 8569, que é o segundo processo da pauta. Então, farei em seguida o relatório procedendo a essa pequena inversão. Trata-se de um recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito de Imbituba em face do acórdão número 1/2021. A decisão recorrida analisou a tomada de contas especial realizada nos procedimentos de cobrança da dívida ativa do município de Imbituba e julgou irregular as contas. Eu faço aqui uma síntese da decisão recorrida. Os senhores José Roberto Martins, ex-prefeito municipal, Francisco Duarte de Oliveira, então secretário municipal da Fazenda, e o espólio do senhor Ademar Nunes Francisco, diretor de controle tributário daquela prefeitura, foram condenados ao pagamento de pouco mais de R$32 mil, referente ao cancelamento irregular de débitos inscritos em dívida ativa, sem qualquer motivação ou com motivação indevida. O senhor José Roberto Martins, o senhor Francisco Duarte de Oliveira e o senhor Cristiano Abílio João, também diretor de controle tributário da Prefeitura Municipal de Imbituba, de 2007 a 2010, foram condenados ainda ao pagamento de pouco mais de R$185 mil, referente ao cancelamento irregular de débitos inscritos em dívida ativa. Foram ainda, excelências, aplicadas 2 multas ao senhor José Roberto Martins. A primeira delas, no valor de R$2 mil, em face da contabilização dos créditos inscritos em dívida ativa no período de 2005 a 2010, sem observância do regular procedimento, e a segunda no valor de R$10 mil, em razão de créditos tributários constituídos há mais de 5 anos, sem providências para a cobrança, ocasionando a prescrição
dos mesmos. Ainda ao senhor Jorge William dos Santos, contador, na época, foi aplicada a multa no valor de R$ 2.000 em face da contabilização irregular dos créditos inscritos em dívida ativa no período de 2005 a 2010. Eu anoto que o recurso foi admitido e os efeitos da decisão recorrida restaram suspensos. Na sequência, observe que a área técnica sugeriu provimento parcial do recurso para que sejam canceladas as multas aplicadas. Já o Ministério Público de Contas, por sua vez, endossou o encaminhamento proposto pela análise técnica. Este, senhor presidente, o breve relato. Nós podemos, então, ouvir, neste momento, a sustentação oral. Eu já aproveito para cumprimentar e desejar as boas-vindas. Eu vejo aqui na tela o ex-prefeito José Roberto Martins, o doutor Cristiano Lopes de Oliveira, advogado, e também o doutor Zumar. Eu não sei quem é que fará inicialmente a manifestação, mas sejam todos bem-vindos. Estamos aqui aptos a ouvi-los. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Concedo a palavra aos procuradores inscritos aqui, ao senhor José Roberto Martins, em causa própria. Seja bem-vindo. Está com a palavra, senhor José Roberto Martins. Ok, eu quero cumprimentar ao excelentíssimo senhor presidente desta sessão, né, conselheiro Erneu João de Nadal. Quero cumprimentar o conselheiro relator José Ney Ascari, cumprimentar também a todos os senhores conselheiros que estão presentes nessa sessão, cumprimentar aos digníssimos, né, senhores procuradores que representam aqui o Ministério Público de Contas e a todos os demais presentes a esta sessão. Eu queria tomar a liberdade, antes de entrar no mérito da minha sustentação, e que vai versar do processo em si, de me apresentar. E talvez até para alguns me reapresentar, porque penso que alguns que estão presentes a esta sessão conhecem um pouco da minha trajetória política. Eu fui vereador em Imbituba no ano 2000 a 2004. Logo em seguida, tive o privilégio de ser eleito prefeito de Imbituba para o exercício de 2005 a 2008 e depois reeleito com cerca de 68% dos votos válidos do município para o exercício 2009 e 2012. E em 2013, ocupei por apenas 10 meses a Secretaria Estadual de Turismo, Cultura e Esporte. E eu posso asseverar a todos os senhores que nestes quase 15 anos que eu tive diante da administração pública, eu sempre procurei primar pelas melhores práticas administrativas, eu sempre procurei primar por uma gestão correta e eficiente. Eu queria também dizer que, ao longo desse tempo, eu fui vítima de uma das maiores e mais inconsequentes ondas de denuncismo político que Imbituba já teve notícia. Quem aqui não se lembra ou já não ouviu falar de Sérgio de Oliveira? Foram dezenas, muitas dezenas de denúncias a esse Tribunal de Contas e outras tantas ao Ministério Público de Santa Catarina. Mas o fato é que, concretamente, nós estamos em 2022 e eu posso dizer aos senhores que não sofri qualquer condenação, seja na esfera criminal ou da probidade administrativa, até hoje. E a grande maioria desses processos acabaram sendo arquivadas, até porque, quando conhecida a real conjuntura das denúncias, não havia qualquer sustentação, porque elas estavam apenas alicerçadas no ódio político. A verdade é que, em 8 anos de mandato, cujo êxito foi reconhecido pela população, que me deu 2 mandatos, e também depois acabou elegendo um sucessor apresentado por mim, eu tive 8 contas aprovadas desse egrégio Tribunal de Contas, todas, absolutamente todas, com superávit fiscal e financeiro. E não que isso não seja uma obrigação, mas também
não era uma rotina. Basta olhar os períodos que me antecederam. Esta, aliás, foi a maior razão da minha saída da vida pública. Eu e a minha família não desejávamos mais seguir com o sofrimento que esse denuncismo nos causava. Porque, independente da absolvição ou do arquivamento posterior, o fato é que o Tribunal da Internet e o linchamento público já havia pelo menos sido tentado. E só quem passou por tudo isso numa cidade pequena como Imbituba sabe o quanto isso gera sofrimento para os nossos pais, enfim, para os nossos filhos, para a nossa família como um todo. Eu retornei em 2014 à iniciativa privada. Eu queria dizer aos senhores que hoje eu figuro como diretor e dirigente de 3 empresas em Imbituba. E sou membro do conselho de administração de uma 4ª empresa, que juntas geram hoje em Imbituba mais de 400 empregos diretos, sem contar aqui os empregos indiretos e tudo que isso gera para a economia da cidade de Imbituba. Eu queria que os senhores tivessem certo que todas se apresentam de maneira muito positiva, em franco crescimento e contribuindo muito para o desenvolvimento da cidade. Empresas essas que são auditadas por auditorias independentes, as conhecidas Big Fours. E eu tenho uma gestão absolutamente sem nenhuma ranhura, num compromisso muito claro com a gestão, com o que tem de melhor na gestão dessas empresas. Eu peço perdão se eu me estendi nisso, mas eu pretendia com isso apenas mostrar-lhes que eu me preocupo, sim, e prezo pelas melhores práticas administrativas. Eu penso que a biografia do julgado é sempre importante para avaliá-lo no processo que o julga. No que diz respeito especificamente à Prefeitura de Imbituba, que é sobre o que versa esse processo, eu queria que os senhores tivessem certo de que eu não fui um prefeito miudeiro, eu não fui um prefeito do varejo, eu fui um prefeito que foi muito sonhador, que pensei grande, que realizei muito, razão de ter merecido esses 2 mandatos. Deixei um legado importante de obras e realizações que podem ser observadas para quem conhece a cidade de Imbituba. Eu pensei grande e eu continuo até hoje muito devoto dessas grandes belezas que nós temos em Imbituba. Dito isso, eu venho aqui muito humildemente falar sobre este processo, que, confesso aos senhores, é claro que muito difícil para mim, até como não sou advogado que não sou, fazer a sua leitura mais abrangente. Para isso me cerco do trabalho competente dos advogados que me acompanham aqui, liderados pelo doutor Zumar. E avaliando o processo, né, eu volto a dizer, de forma muito humilde, o que eu reputo de mais importante: não há em todo o processo um único e-mail, um único memorando, um único, enfim, qualquer mensagem que seja do prefeito municipal autorizando que qualquer setor tivesse cometido qualquer irregularidade. Mas, enfim, o processo trata da verificação da regularidade da dívida ativa no que toca à fiscalização de rotinas e procedimentos para a cobrança. Imputa-se responsabilidade solidária pelo suposto cancelamento irregular de débitos inscritos em dívida ativa sem motivação ou com motivação indevida. Primeiro, eu queria lembrar que existe no município de Imbituba, como existe em vários outros municípios, várias leis que promovem a isenção desses tributos. Existe lei que isenta instituições de todas as formas de direito, instituições religiosas, instituições públicas, colégios municipais, escolas estaduais. Existe lei para isenção de pessoas de baixa renda. Existe leis que isenção das pessoas que comprovam a utilização da sua área para o uso rural. Existe a súmula 22 do Tribunal de Justiça, que impede de processar, e isso era muito latente aqui em Imbituba, foi fruto de discussões diretas, que impede de se processar dívidas com valores abaixo de um salário mínimo.
né, que gera automaticamente uma prescrição, mas o fato é que a condenação em si, ela está sendo gerada por uma amostragem, né, dos processos que foram levantados nos exercícios de 2006 a 2010. Essa questão, inclusive, foi observada no tribunal na primeira oportunidade em que o processo foi pautado, tanto que foi proferida uma decisão, a de número 357 de 2019, pelo Tribunal Pleno, a fim de converter o julgamento em diligência, para que se pudesse quantificar objetivamente os danos, para que se pudesse pegar cada uma das situações e ver se os processos administrativos foram ou não adequadamente seguidos. Acontece que a Prefeitura de Imbituba em nenhum momento demonstrou real interesse de ajudar na comprovação desses fatos. Eu quero lembrar, isso versa dos exercícios de 2006 a 2010. O primeiro julgamento foi em 2019. Eu já não estou na Prefeitura desde 2012. Se eu tivesse tido a oportunidade de estar na Prefeitura quando esse processo estava sendo julgado, por certo que eu iria buscar tomar providências. Aliás, outra coisa importante, a Prefeitura de Imbituba, além de não apresentar, de não ajudar na apresentação dos arquivos, e à época esses arquivos ainda eram todos manuais, materiais, estão provavelmente numa sala de arquivo, não era nada ainda digitalizado, a Prefeitura também recebeu essas várias manifestações no Tribunal de Contas, apresentou poucos e pífios documentos, né? Mas o fato é que também não tomou nenhuma outra medida. Ou seja, eu fico a pensar que se tivesse no meu governo, né, algum departamento cometido alguma irregularidade de dar baixas, que eu acredito que isso não aconteceria, porque tem e deve existir algum processo administrativo para isso, mesmo que se tenha que reconhecer aqui que talvez eles não estivessem sendo feitos da maneira mais robusta, mas o fato é que a Prefeitura não só não contribuiu com a apresentação de novos documentos, mas também não tomou nenhuma providência, o que me leva a crer que é da parte da Prefeitura um reconhecimento de que não havia irregularidade, porque se recebeu as diligências, se recebeu os pedidos para que se fizesse avaliação sobre esses temas, sobre a suposta possibilidade de ter havido baixas ilegais e irregulares, eles não tomaram nenhuma providência. E isso atrapalhou profundamente o julgamento desse processo. Eu quero dizer que houve, inclusive, e isso pode ser visto às folhas 1190 e 1210, que os poucos documentos apresentados pela Prefeitura ajudaram a diminuir em 60 mil reais a quantificação dos danos. Os poucos documentos que a Prefeitura apresentou contribuíram para que se diminuísse em 60 mil reais esses danos. Eu também queria citar aqui as folhas 1271 a 1289, que mostram lá algumas entidades que eu queria aqui rapidamente citar. Igreja Assembleia de Deus, Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, Escolas de Ensino Médio Grandes Gualberto, Engenheiro Álvaro Catão, Educação Básica Henrique Lage, escolas municipais, Basileu José da Silva, Isaac Machado, Joaquim Ramos, enfim, que apesar dos lançamentos tributários terem que ser feitos, né, é sabido que gozam pelo Código Tributário Municipal, sustentado pelo Código Nacional, de isenção, mas são feitos os lançamentos. Então, essa condenação no atacado é que eu gostaria aqui de humildemente pedir aos senhores conselheiros que pudessem reavaliar. Não nos foi permitido fazer a defesa objetiva desse processo. Independente do que foi solicitado e das audiências solicitadas pelo Tribunal de Contas, eu tentei individualmente, eu apelei a funcionários que conheci da Prefeitura, que eram de carreira, fiz apelações pessoais, pedi aos meus advogados para fazerem o mesmo, para que conseguissem a cópia desses documentos. Mas, lamentavelmente, né, tanto quanto o Tribunal de Contas não me fiz ouvir. E preciso citar isso, o governo que se estabeleceu posterior é um governo que tem posições ideológicas e políticas contrárias ao meu exercício
do mandato público. Então, se isso ajudou ou não em tornar mais difícil o trabalho, eu obviamente não posso afirmar, mas o fato é que a prefeitura não contribuiu. Eu também queria dizer que, só repetir o que eu já havia dito, mas que eu acho importante, não há no curso desse processo um único e-mail, um único documento, um único memorando do prefeito mandando fazer qualquer baixa, até porque eu jamais faria isso. Eu queria, e acredito que está também apensado esse processo, eu, assim que assumi a prefeitura de Imbituba, eu fiz inúmeros decretos para que desse aos secretários não apenas o direito de fazer, mas a responsabilidade do que fazer. Eu não fui um prefeito que pedia que os processos viessem todos para a minha mesa, para que eu pudesse individualmente discernir sobre eles, talvez até fazendo com isso qualquer posicionamento político. Não, cabia aos secretários, cabia aos diretores de departamento, cabia a cada um deles assumir suas responsabilidades. Um prefeito que pensa grande, um prefeito que vai administrar uma cidade de 45 mil habitantes, com 1.500 funcionários, que tinha que estar em busca constante de tudo aquilo que falei, de realizações de obras, de pensando grande, não podia se ater ao detalhe de estar um departamento verificando individualmente, né, num bojo de milhões de lançamentos, se poderia se estar cometendo alguma irregularidade. Então, eu peço aqui a possibilidade do reconhecimento de que não houve, da minha parte, eu fui de absoluta boa-fé, qualquer elemento que apresentasse o dolo, culpa grave, que merecesse eu ter aqui uma sanção administrativa. Então, senhores, não sei se eu já ocupei meu tempo, se já passei do meu tempo, eu queria aqui, humildemente, fazer este apelo, que por essas razões e justificativas que apresentei, pudesse ser vista a ausência dessa penalização que estou correndo o risco de tê-la. Agradeço imensamente a essa oportunidade, ao direito que me foi dado de se defender e fico à inteira disposição do tribunal, como também pergunto aos meus procuradores que me acompanham se querem completar mais alguma coisa. Muito obrigado. Senhor Beto Roberto Martins, em causa própria, assim que é conhecido de todos nós, indago agora a seguir se os seus procuradores, desejando também as boas-vindas ao Dr. Zulmar Duarte, se desejam utilizar o tempo restante que ainda temos com relação à sustentação oral que lhe é destinada. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Edeu João Nadal, excelentíssimo senhor relator, José Ney Alberton Ascar, em nome de quem cumprimento todos os demais conselheiros e também a digníssima procuradora que tem acesso nessa casa, bem como ao Beto Martins e os demais colegas. Então, senhor presidente, eu até não teria nem a capacidade e a eloquência do Beto Martins em fazer a sustentação de melhor maneira do que ele fez, então seria uma perda de brilho próprio agora tentar eventualmente ratificar ou retificar alguma coisa que tenha sido falado. Então, eu faço as palavras do senhor Beto, esperando, então, o julgamento dessa corte. Agradeço muitíssimo a muitíssima oportunidade de poder participar e até uma próxima oportunidade. Agradecemos a manifestação. A palavra volta com o senhor relator, conselheiro José Ney Ascari. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o ex-prefeito Beto Martins pela defesa. E apenas reforço que nós estamos tratando aqui de um recurso de reconsideração e o objeto desse processo é, conforme já foi por demais posto, a falta de demonstração dos motivos que levaram ao cancelamento de valores lançados em dívida ativa pela gestão municipal sem a devida motivação ou com a motivação adequada. Teria faltado, segundo revelam os autos, por parte da gestão municipal,
a formalização do processo administrativo que comprovasse a motivação e a base legal em que se enquadrava o procedimento que resultou no cancelamento, então, de alguns registros lançados em dívida ativa. Mas o recorrente, Excelências, faz observações interessantes na sua sustentação oral nesse momento acerca de devedores que legalmente estariam isentos do pagamento desses tributos municipais, entre eles menciona escolas, igrejas e alguns outros. Eu indago ao ex-prefeito Beto Martins se ele tem algum documento para ser juntado ao processo, mesmo nesta fase recursal, ou se juntou recentemente a algum documento novo, senhor presidente. Com a palavra, Beto Martins. Conselheiro relator, os meus procuradores que estão aqui juntos, né, nós, por decorrência dessa defesa que se prosta hoje, fizemos mais uma série de solicitações à prefeitura e conseguimos alguns poucos documentos, porque, infelizmente, eu volto a dizer, conselheiro, a prefeitura de Imbituba não apresentou, ao meu ver, em nenhum momento qualquer esforço para atender o Tribunal de Contas, tanto que consta dos autos, em dado momento, que a área técnica fala da dificuldade em conseguir quantificar o eventual dano por conta de não ter o fornecimento por parte da prefeitura desses documentos. O que nós encontramos lá, e poderá ser apresentado, são trocas de memorandos entre o departamento e o secretário de Fazenda, dizendo que as baixas tinham sido pautadas de acordo com essas legislações que eu apresentei, né? Aquela que fala da súmula do Tribunal de Justiça, que não tem como processar acima de um salário mínimo, aquela que fala da isenção por baixa renda, dessas instituições que por si só, evidentemente, são isentas, não teria como o município cobrar imposto das suas próprias escolas municipais, né? Então, tem ali poucos documentos que demonstram que houve essa interação, dizendo que estavam sendo dados baixas baseados nesses argumentos. Mas eu volto a dizer, a prefeitura não contribuiu em nenhum momento em nos ajudar a apresentar cópia desses documentos. Eu jamais poderia imaginar, enquanto estava na prefeitura, enquanto exercia o mandato de prefeito, que depois que saísse da prefeitura, ou que se na época eu teria que ter feito a guarda desses documentos, porque depois que saísse não seria atendido nesses pleitos, né? Então, eu volto a dizer aqui, a nossa grande dificuldade é a apresentação da prefeitura de documentos, mas o pouco documento que a prefeitura apresentou foram aceitos nos autos e geraram o desconto de valores anteriormente imputados. Então, infelizmente, essa é a nossa grande dificuldade, conselheiro. Indago. Satisfeito, senhor presidente. Se há mais questionamentos por parte dos integrantes do Pleno a serem efetuados. Não há mais manifestações. Conselheiro José Ney Ascari continua com a palavra. Senhor presidente, levando em conta os argumentos trazidos pela sustentação oral neste momento, eu vou pedir a retirada de pauta deste processo, o recurso final 8569, para uma análise mais detalhada. E também, senhor presidente, já antecipo que, levando em conta a relação que o recurso final 8488, próximo item da pauta, tem com este processo, já que esse segundo recurso que eu me refiro, de final 84 e 88, ele com base na mesma decisão desse plenário, eu peço também a retirada de pauta do recurso seguinte, então, senhor presidente. Então, fica a minha solicitação de retirada de pauta dos dois recursos, final 8569, final 8488, porque são matérias similares. Obrigado. Ficam, portanto, retirados de pauta os processos referidos pelo relator. Agradecemos a presença dos advogados e do ex-prefeito Beto Martins. A seguir, ainda também no grupo 1, processos com sustentação oral, concedo a palavra à conselheira Sabrina Nunes Iochen.
Senhor presidente, é o processo 21.0035.6415. Vou proferir a leitura do relatório em relação à Prefeitura Municipal de Chapecó. Tratos autos de representação decorrente de expediente encaminhado pelo promotor de justiça da 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó a esta corte relatando a ocorrência de possíveis irregularidades na licitação na modalidade de concorrência 09/2020 no município de Chapecó. O expediente e documentos apresentados foram acostados às folhas 5 a 38. A diretoria responsável de licitações e contratações elaborou o relatório 698/2021, no qual sugeriu, então, o conhecimento da representação e a realização de diligências à prefeitura. Foi, então, conhecida a representação, foi realizada a diligência, foram juntados documentos. Posteriormente, a diretoria elaborou o relatório 961/2021, no qual sugeriu realizar, então, audiência aos responsáveis para que apresentassem justificativos e adotassem medidas corretivas necessárias para o devido cumprimento da lei ou ainda promovessem a anulação da licitação em que estava em discordância com o artigo 65, para inciso 2º da Lei 8.666 e o pré-julgado desta Corte 1952. Foi, então, realizada a audiência, foram notificados e, por meio do despacho 86/2022, foi deferido o pedido de participação da OAB também no presente processo na condição de amicus curiae, determinando a juntada dos documentos apresentados pela OAB conforme folhas 487 a 519. Seguindo o trâmite regimental, a DLC elaborou, então, o relatório 219/2022, cuja conclusão foi no sentido de considerar procedente e determinar a conversão do presente processo em tomada de contas especial em razão de possível dano ao erário no montante de R$ 4.117.774,80. Determinar a citação dos responsáveis de forma solidária para apresentação, então, do exercício do contraditório e da ampla defesa. O Ministério Público, por meio do parecer 1007/2022, acompanhou o entendimento da diretoria técnica. É esse o breve relatório. Obrigado, conselheira. Concedo a palavra ao Dr. Jauro Sabino Fongelen, procurador-geral do município, para sua manifestação. Boa tarde, excelências. Me ouvem bem? Perfeito. Seja bem-vindo, Dr. Jauro. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente, em exercício hoje, o presidente Erneusto Nadal, a eminente relatora, a doutora Sabrina Ioquim, a doutora Sibeli Farias, eminente representante do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas de Santa Catarina. No momento em que eu fiz o pedido da sustentação oral, a situação de entendimento do Tribunal de Contas acerca de assuntos importantes sobre esse imbróglio ainda não estavam desenhadas, e eu digo no que tange a manifestação do Tribunal Pleno em relação à consulta número 22.0035.8819, foi pacificado um entendimento ainda na semana passada, ou retrasada, não recordo bem, mas foi, acho que no dia 15 desse mês. E então eu até cheguei a pensar em retirar o meu pedido de sustentação oral de pauta, tendo em vista que já possivelmente as coisas vão seguir o novo entendimento adotado pelo Tribunal de Contas, mas resolvi persistir na oportunidade de me manifestar hoje em respeito a vossas excelências, pois eu já tinha feito o pedido, e também porque acredito que, em nome da Procuradoria-Geral do Município, cabem aqui algumas manifestações, principalmente no que tange ao entendimento esposado no parecer jurídico, que ensejou a adoção das providências administrativas que podem vir a se tornar alvo de tomada de contas especial por conta de concessão de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos, deste contrato especial. Então, na consulta
e o secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina protocolou ao Tribunal de Contas e que foi de maneira muito brilhante, vanguardista e sensível do ponto de vista da administração pública como um todo, porque o Tribunal de Contas, a par de ser um órgão de controle externo, também faz parte da administração pública em sentido amplo, como um todo, né? E o Tribunal de Contas de Santa Catarina, de modo muito corajoso e vanguardista, assumiu ali a sua parcela de contribuição para a administração pública, maiormente, principalmente no que tange a situação que vivemos nos últimos anos ou nos últimos meses, por conta de essa volatilidade da economia, obviamente ocasionado muito pela pandemia do coronavírus e também por conta, atualmente daria para se dizer, até por conta da guerra da Ucrânia e da Rússia. Enfim, da Rússia não. Esse problema bélico que nós estamos tendo aí. E essa volatilidade de preços, principalmente nos insumos da estrutura viária e também da construção civil, ocasionou o que já é de conhecimento desse tribunal, até por conta do que ficou sedimentado na consulta, que os referenciais que a administração pública precisa utilizar, as tabelas referenciais SICRO e SINAP, elas não acompanham de modo correto, de modo concomitante ou até mesmo de modo satisfatório a variação dos valores desses insumos. E isso acarretou, durante muito tempo, licitações desertas ou até mesmo aquele problema de orçamentos que eventualmente não conseguiam acompanhar esses valores referenciais. E, nesse caso em específico, foi o que aconteceu, basicamente, a par de também ter sido esse processo em específico, esse processo licitatório de construção, né, da nossa Arena Condá, aqui, da Arena Condá. Um atraso por conta também de uma ação judicial, né? Então, essa ação judicial tramitou durante o tempo, entre o lançamento da licitação e a possibilidade que o município pudesse abrir os envelopes contendo as propostas, chegou-se aí a quase 2 anos, né? Então, no momento em que o procedimento foi deflagrado e foi julgado, houve uma defasagem entre o valor da tabela orçamentária, né, referencial do processo, e o valor atual em que deveria, em tese, se basear o valor da obra. Nesse particular, a administração pública processualmente efetuou o julgamento de forma correta e objetiva, conforme dispõe a lei de licitações. Ocorre que, quando do contrato, a proposta vencedora já estava, em linhas gerais e em linhas concretas, defasada por conta do período, do tempo em que havia se passado, desde a referência até a abertura da proposta. Efetuado o contrato, obviamente a empresa protocolizou o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. E neste particular, excelências, que o entendimento sedimentado pelo egrégio Tribunal de Contas de Santa Catarina na consulta formalizada pelo secretário de Infraestrutura do Estado, nos trouxe o lume e o alento que eu buscaria nesse dia de hoje, que sensibilizar vossas excelências para que lançassem um olhar especial a respeito disso, que, no entanto, como falei, acredito que da leitura da parte final do dispositivo, do resultado da consulta, nos parece que houve uma mudança de entendimento, né, de um paradigma, e que possivelmente pode ensejar, pelo menos, né, nesse caso, agora, nesse momento, a não persecução em relação, por exemplo, à nossa consultora jurídica, a doutora Patrícia, que, afinal, o entendimento que ela utilizou, o entendimento jurídico que ela utilizou para fundamentar a possibilidade de concessão do reequilíbrio econômico-financeiro é exatamente o que ficou consignado na parte final da consulta do
do secretário de Infraestrutura. Eu até me reservo o direito de fazer a leitura bem rápida a Vossas Excelências, embora já tenham conhecimento, mas um dos itens, que é o item de número 7, do final, do dispositivo final da consulta, recomenda que deveria se considerar que a variação dos custos deve ser verificada entre os custos referenciais da licitação e os custos referenciais oficiais do período analisado do reequilíbrio, e não entre valores da proposta e referenciais atuais. Então, entendo que o Tribunal de Contas de Santa Catarina já abriu, né, a sensibilidade para que problemas não só do município de Chapecó, mas de toda a administração pública como um todo, inclusive na seara, na esfera estadual, são corriqueiros por conta dessa situação excepcional de volatilidade econômica e por conta de pandemia e de guerra, enfim. Embora talvez esse entendimento não seja um entendimento que persista para sempre, ad eternum, mas pelo menos para este momento, e aqui eu volto a dizer que o processo que nós analisamos já se encontrava inserido neste período excepcional, ou seja, no ano de 2020, 2021, já se havia instalada a pandemia do coronavírus com uma incerteza muito grande em relação a custos, a importação, a volatilidade dos insumos, principalmente originários do petróleo. Então, nesse caso, tudo isso influencia na construção civil, influencia nas obras públicas, e a administração pública sofre muito com essa defasagem, não é inércia, mas essa dificuldade que as tabelas referenciais oficiais possuem para acompanhar a variação do mercado. E, então, Excelências, fica aqui o meu arrazoado, no sentido de que nós não finalizamos o processo ainda, ou seja, o processo administrativo está em curso, portanto, tendo o Tribunal de Contas modificado seu entendimento para considerar como plenamente viável, necessário, sensível às modificações que eu acabei de dizer por conta de situações excepcionais, em relação ao termo ACO, de onde se deve adotar o referencial de valores para fins de reequilíbrio, ou seja, da tabela referencial, também para fins de equilíbrio, né? Eu entendo que a Procuradoria-Geral do município de Chapecó já estava sentindo na ponta, ou seja, aqui no chão da fábrica, como se diz, essa dificuldade. E, portanto, essa interpretação dada pela Procuradoria do município à época não pode ser considerada em hipótese alguma como erro grosseiro ou mesmo como culpa, porque o próprio Tribunal de Contas hoje já entende esse termo ACO como necessário por conta desse período excepcional que estamos vivendo. Então, como é curtinho, vale a pena recordar. Considerar que a variação dos custos devem ser verificados entre os custos referenciais de licitação, as tabelas oficiais, e os custos referenciais oficiais do período analisado para fins de reequilíbrio. Então, nesse sentido, Excelências, eu deixo aqui o meu abraço a todos, um ótimo dia de trabalho a todos, e encerro pugnando, então, para que este procedimento seja, na medida do possível, por conta dessa modificação de entendimento do Tribunal de Contas, ou encerrado por aqui, ou se caso, né, se persistir em uma tomada de contas, que essa tomada de contas haja objetivamente em relação a eventual erro de cálculo, mas não no sentido de entendimento, não no sentido de paradigma de termo ACO de reequilíbrio econômico financeiro. E, nesse sentido, a procuradora do município, a doutora Patrícia, já também estaria salvaguardada com o entendimento atual do Tribunal de Contas, que foi exatamente o entendimento que ela utilizou para emitir seu parecer. Seria isso, Excelências. Muito obrigado e boa tarde. Doutor Jauro, nós agradecemos a manifestação e a palavra retorna com a conselheira Sabrina Nunes York. O presidente está mudo o microfone. Devo estar com problema aqui
no meu sistema, porque o meu microfone está ligado. A senhora está ouvindo agora? Estou. Uhum. A senhora, a palavra retorna com a senhora está com a palavra, conselheira. Nesse processo específico de representação, nós tivemos todo o cuidado com relação propriamente ao impacto dessa consulta 22.0035.8819. No entanto, a consulta ela ratifica os institutos e os conceitos dos contornos jurídicos do Instituto da Revisão e do Instituto do Reajuste. Então, acredito que, para evitar qualquer questionamentos posteriores, eu vou solicitar a retirada de pauta, o encaminhamento para a diretoria técnica para verificar se há algum impacto em relação à decisão. Acredito que haverá apenas a corroboração do que já tinha sido o relatório da diretoria da DLC. No entanto, para evitar que se forme cria-se um processo de tomada de contas especial, sem que sejam considerados possíveis fatos que tenham impacto, eu vou solicitar, então, essa retirada de pauta. Não sei se alguém teria algum conselheiro ou o Ministério Público teria alguma contribuição em relação a esse processo específico antes da retirada. Fica, então, retirado de pauta o presente processo de acordo com solicitação da senhora relatora. A seguir, a palavra encontra-se com o conselheiro Kleber Muniz Gavi. Conselheiro Kleber. Com a palavra, conselheiro Kleber. Oi, presidente. Boa tarde, tudo bem? Processo final 565-198. Este processo já foi apresentado a proposta de voto, presidente, apenas para relembrar, é o da Secretaria da Saúde, no qual eu propunha uma reiteração de prazo para que o seu secretário adotasse providências para apurar condutas de alguns médicos que a princípio estavam de licença para tratamento de saúde, estavam neste período atuando junto à Prefeitura de São José. Houve uma proposta de voto divergente por parte do conselheiro Dado Xerém. Essa proposta foi até formulada posteriormente, em que ele sugere uma fixação de prazo menor, com a aplicação de uma multa no valor de R$5.000 em face desse descumprimento. Então, são essas duas propostas que estão sendo apresentadas. Creio que seja mais agora a parte de colheita de votos e eventual discussão, se necessária. Considerando a impossibilidade da presença, conselheiro Dado Xerém, indago da possibilidade do adiamento por mais uma sessão do referido processo. Claro, presidente, claro. Não havia me tido esse detalhe. Vamos adiar quanto necessário. Perfeito, então fica adiado o presente processo. Concluídos os processos da pauta desta tarde, não havendo processos incontroversos ou fora de pauta, a palavra encontra-se livre para quem dela desejar fazer uso. Não havendo manifestações, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para dia e horário regimental. Obrigado, uma boa tarde a todos.